Vou começar com essa Samanta dessa vez. Você acredita que esse projeto tem chance de avançar em Brasília, Samanta? Olha, Lu, eu acho que tem chance de avançar. Eu tenho um pouco de dúvida dos termos que ela coloca, do número de cotas, mas acho que isso é algo que pode ser levantado. Mas eu ainda acho que isso é uma medida paliativa, Lu, ou seja, vai atingir um pequeno número de pessoas. Para a gente combater a discriminação e para a gente dar igualdade de condições para chegar numa universidade, eu entendo que a gente tem que investir na educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio. Enquanto a gente não tiver uma educação básica, um ensino fundamental, um ensino médio de qualidade, e quando eu estou falando nesse ensino de qualidade, é período integral. Nesse ensino a gente também tem que estabelecer o direito à não discriminação. Como é que as escolas tratam isso? A gente tem que começar a tratar isso dentro da sala de aula. E se a gente não investir na educação básica, no ensino fundamental e ensino médio, a gente não vai conseguir chegar na universidade. Essa é a grande questão. As cotas, elas são um paliativo, elas têm um efeito, sim, mas ainda é muito pequeno. Se a gente começar a investir na qualidade da nossa educação e na educação de base, a gente vai dar chance para que todos possam chegar à universidade. A gente vai dar igualdade de condições em uma educação, claro, sempre inclusiva. Ou seja, incluindo a diversidade e acabando com o preconceito dentro de sala de aula, na formação desses alunos. Ô, Samanta, é inegável, toda vez que a gente fala que alguém tem que investir na educação básica, eu acho que não vai haver nunca quem discorde. E eu vejo aqui você como uma grande defensora da educação básica. Mas sempre quem trabalha com educação pensa, e o que a gente faz com a geração que já cresceu? A gente desiste dela porque tem isso também, né? Essa geração que já está adulta. Desistir nunca, né? Como educadora, a gente não desiste de geração nenhuma. A gente precisa investir também no ensino superior, em cursos técnicos e principalmente dar chance do primeiro emprego. Porque eu, como professora universitária, vejo muitos alunos que têm o diploma na mão e não conseguem a inclusão no mercado de trabalho. A gente precisa de políticas públicas que deem a chance do primeiro emprego, porque essa é a realidade da maior dificuldade dos jovens brasileiros. Política de primeiro emprego, porque na hora que eles vão buscar um emprego, pedem experiência. Como é que eu vou ter experiência se é o meu primeiro emprego? Então, a gente também tem que enfrentar essa realidade e desistir nunca. Perfeito, professor José Vicente. Eu acho que é muito importante quaisquer medidas que auxiliem para que as pessoas possam acessar o conhecimento e, a partir do conhecimento, realizar seus sonhos pessoais e profissionais. Esse é um dado inquestionável. A questão profunda é de que, tanto quanto garantir que as pessoas não sejam limitadas ao acesso por conta de quaisquer restrição, a racial, a de origem, a de sexo e coisas dessa natureza, é muito importante que a gente pudesse construir condições para que essa educação no seu todo fosse um espaço que não manifestasse essas exclusões e essas externalidades. E aí eu concordo com a doutora Samanta, porque nós precisamos de uma educação que construa recursos humanos de qualidade e que eles possam, em qualquer dessas dimensões, terem possibilidade de exercerem as suas aptidões. O segundo aspecto é de que nós já temos as cotas e as cotas, elas, apesar de estar ajudando os jovens a adentrarem nas universidades, elas estão com um problema sério que nós precisaríamos debruçar sobre ele. Qual seja, a universidade pública, nos últimos 5 anos, perdeu 45% do seu público, né? E a universidade privada perdeu 65% do seu público, ou seja, 65% dos alunos que entraram nas universidades nos últimos 5 anos na privada e 45% na pública abandonaram. Então, o número de evasão é terrível e, por conta disso, que a doutora Samanta coloca com muita precisão. Eles saíram porque, sem emprego para manter-se na universidade, e sem a perspectiva de emprego, eles desistiram, desanimaram. Então, eu acho que esse é o pano de fundo. E, ao final, a gente, dentro das cotas, e o trans, como os números apresentaram, é 2%, hipoteticamente, daqueles que precisam ou gostariam de estar na universidade, eu penso que eles já estão contemplados dentro dessas cotas ou da escola pública ou do PPI, né, que é o recorte cor e raça.
De toda maneira, se ainda assim tiver algum limite, alguma limitação, alguma restrição que impeçam que essa condição de trans acesse esse espaço universitário, eu acho que a medida pode ser importante, pode ser relevante, mas eu acho que tem esse pano de fundo e talvez valha até aqui um raciocínio que se colocou na atualidade por conta da reforma tributária que se estrutura, tendo em conta que a reforma universitária aqui em São Paulo, ela excluiu o ICMS, e as universidades públicas paulistas, elas estão suportadas em praticamente 10% do ICMS, que é as verbas destinadas às universidades. Se não vai ter mais universidade, ou se não vai ter mais 10% de ICMS, o que terá e o que terá, será que será suficiente para dar conta da inclusão e da manutenção de todos esses jovens no ensino superior? Então, eu acho que tem esses dois panos de fundo que são concomitantes, a gente precisaria não deixar de pensar sobre eles. Muito bem, Poit. Primeiro, Lu, concordo com a doutora Samantha quando ela fala que esse tipo de medida ela tem que ser encarada como paliativa, porque a gente não pode ficar só consertando desafios sociais ou históricos que a gente tem no nosso país se a gente não trabalhar na base. Fazer com que todas as pessoas tenham educação de qualidade, tenham saneamento lá atrás. Porque senão a gente vai continuar remendando, né, falta de acesso, que é o que está acontecendo com a população trans. Então, importante a gente olhar como uma medida paliativa. Eu, Lu, não tenho propriedade para dizer se isso vai funcionar, se não vai, se 2%, se é menos. Eu acho que esse tema tem que ser debatido com dados e evidências, olhar onde já funcionou. Algumas universidades, por meio de lei estadual, outras instituições, por meio de lei municipal, já colocaram esse tipo de cota. Então a gente tem que medir a política pública para ver se deu certo. E realmente isso ajudou na vida dessas pessoas. Doutor e professor, né, Zé Vicente, também coloca algo que eu concordo, que assim, todos merecem uma oportunidade de uma educação digna. A gente não pode partir do princípio que uns não têm, está tudo bem. Não, todos merecem. O que a gente vai fazer para corrigir? Não só com medidas paliativas, com medidas transitórias, mas trabalhando na base para que um dia, imagina o sonho da gente chegar na sociedade que não precisa de cota para nada. Então é ali que a gente tem que mirar. Eu sei que é uma utopia, aparentemente, mas é ali que a gente tem que trabalhar. O sonho dessa sociedade que não precisa de cota para nada é onde todos tenham a igualdade de oportunidades. Exato, né? Igual. Falou, foi direto no ponto, Lu, que eu sempre trabalhei, eu falei, puxa, E aí eu falo muito sobre a palavra acesso, Lu. Eu estava em Ribeirão Preto, visitei uma instituição linda lá, chamada Educandário, com o André Rodini, sabe? Instituição para crianças carentes, que tem uma situação muito difícil. Elas entram, aí a entrevista é, qual que tem a família pior? Pior condição é o conceito para entrar. E aí eu saí de lá com uma reflexão, eu falei, caramba, né? A sociedade, ou Deus, né, dependendo da sua fé, te dá ferramentas e muitos no Brasil não têm ferramenta nenhuma, não têm acesso nenhum. Aqueles que têm precisam ter o dever cívico, Lu, de fazer algo para que todos tenham oportunidades iguais no nosso país. Então eu saí de lá com o sentimento de trabalhar ainda mais aqui a Voz na CNN ou nas outras iniciativas da vida para a gente dar oportunidade para todos. Eu notei uma última coisa que o professor José Vicente falou, deu a real também, né? Tá bom, mas a evasão está aumentando, as pessoas precisam de emprego. Comentei da Casa Florescer, perto do Complexo Prates, para acolher trans. Poxa, o Florescer 1, porque agora já tem o 2, passaram 322 mulheres lá no Florescer, 82 conseguiram vagas de trabalho, e aí começa a andar e a roda da vida começa a girar para elas. Então, Lu, resumindo, né? Vamos lutar para que todos tenham oportunidades iguais. Eu sei que, para quem está escutando, Poit, mas é um negócio do beija-flor, né? Apagando incêndio na floresta. Ué, mas é aquele ditado, se cada um começar, ditado do provérbio chinês, cada um começar a varrer sua própria calçada, né? A cidade vai ficar limpa. Então vamos cada um fazer a sua parte. Agora, na luta por igualdade de oportunidades para todos, aí eu digo que é mais um assunto complexo, né? Porque às vezes a gente fala aqui, vamos citar um exemplo, sobre operação policial em comunidades do Rio de Janeiro. E aí a gente fala, olha, o ministro foi contra a operação, o outro fala, não, mas é importante a operação. Fato é que as crianças que vivem nas comunidades perdem no mínimo 30 dias de aula por ano, por conta das operações. Então, quando a gente fala de igualdade de oportunidades, a gente está falando de um tema também complexo, né?
nós estamos falando das condições de vida das pessoas. Então a gente tem que entender, é óbvio que nessa mesa aqui hoje a gente tem a mesma ideia, ou seja, nós precisamos de uma educação de qualidade para todas e todos. Ou seja, nós precisamos chegar naquilo que o Pucci acabou de dizer, que é numa sociedade onde eu não preciso aplicar legislações de cota. Esse é um ideal a ser alcançado. Mas nós precisamos ter em mente também que alcançar esse ideal, e o caminho para alcançar esse ideal é um caminho de conflitos. Por quê? Porque se nós vamos em direção a uma sociedade mais igualitária ou igualitária, em oportunidades pelo menos, nós temos que tentar entender que isso vai gerar conflitos sociais. Ou seja, se eu tenho para a gente tentar entender melhor, o Brasil é o país que tem o maior número de empregadas domésticas do mundo. Repito, o Brasil, nosso país, que não é o país mais populoso do mundo, tem o maior número de empregados domésticos do mundo. Bom, se você tem uma educação universalizada, onde todo mundo vai à universidade, onde todo mundo tem condições de vida, materiais de existências boa, você logicamente vai ter uma redução gigantesca desse número de trabalhadores. Eu te pergunto, o que as classes médias altas vão fazer com uma redução do trabalho, né, de empregados domésticos e empregadas domésticas? Não só isso, eu estou falando de vários outros serviços, estou falando de segurança, manobrista, eu estou falando do pessoal que faz a limpeza nos prédios, eu estou falando dos edifícios, dos porteiros. Ou seja, se essa imensa massa de pessoas que não tiveram oportunidade lá atrás, porque são os trabalhos menos remunerados na sociedade, se elas tivessem tido oportunidade, essas pessoas estariam em outros empregos, elas não estariam nesses trabalhos dentro da sociedade brasileira. Por isso que no Brasil, quando a gente entra num prédio, numa região rica de uma cidade, todos os edifícios, isso é incrível, todos os edifícios têm um quarto de empregada, estruturalmente naquele edifício. Ou seja, se imagina que todas as pessoas de classe média terão uma empregada. Agora, nós temos que nos preparar para uma situação na qual as pessoas não terão empregadas disponíveis. Eu costumo sempre brincar, Lu, é preciso que a própria classe média limpe o seu próprio quarto, limpe o seu banheiro, um dia acorde de manhã, porque aí nós chegamos numa sociedade que provavelmente não está engendrando e criando um exército de mão de obra de baixo custo e com uma situação precarizada, porque para você pagar um salário baixo para uma empregada doméstica é porque as condições de vida, eu não estou falando só do empregado doméstico, tá? Quero deixar claro, estou falando de muitas pessoas no nosso país que ganham um salário irrisório. Você tem que ter condição de vida também irrisória, porque você não vai pagar uma boa escola, você não vai estar num bom colégio, você não vai estar numa boa região da cidade e assim por diante. Temos que entender a universalização da educação, a amplificação da educação de qualidade gera conflitos sociais. As pessoas não vão aceitar, tipo, todo mundo está de acordo aqui agora. Olha, nós temos que alcançar esse objetivo. Mas não significa que, uma vez indo em direção a esse objetivo, que as pessoas não vão abandonar esse objetivo nas pequenas estratégias do dia a dia, se opondo a muitas políticas públicas universalizadoras. Muito bem, só para a gente fechar esse assunto, que é importante também dizer que, é claro, o diploma, eu disse isso no primeiro bloco, é aí um fator importante de mobilidade social, né? Com diploma as pessoas conseguem, no geral, ganhar mais, pelo menos quem ganha mais tem diploma, a gente pode dizer assim. Os números envolvendo a comunidade trans são terríveis, né? E por mais de uma década nós estamos no topo do ranking do país que mais mata, ou entre os países que mais matam transexuais, pessoas trans no mundo. E diversidade é sempre algo importante para quem quer trabalhar inovação. E inovação é o futuro, inovação é lucro.